Então, aqui é Professor Tito, estamos aqui no vídeo do dia 1, dia 27 de julho, do curso Design de Projetos Colaborativos. Nós vivenciamos a experiência do dia, mas esquecemos de gravar, então eu estou gravando esse vídeo aqui para trazer, né, os conceitos que foram trabalhados. Então, eu sempre abro os meus cursos com essa reflexão do Daniel Christenwall, do livro Design de Culturas Regenerativas, da editora Bamboal. A criação de culturas regenerativas distintas e colaborativamente unidas em uma civilização regenerativa é o único futuro viável à nossa frente, enquanto nos movemos para a era planetária. Nosso desafio coletivo é criar culturas capazes de aprender continuamente diante de complexidade, desconhecimento e mudança constante. Ou seja, estamos vivenciando o mundo VUCA, né, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e essa forma de ver, essa forma de pensar, ela já não cabe mais a esse cenário de complexidade humana, tanto na esfera da economia, do mercado, da cultura, da tecnologia, da comunicação. E vemos que também há a questão desses padrões da natureza que hoje nós estamos impactando de uma maneira, isso é um somatório de impacto, mas hoje está muito nítido para a gente esse impacto à natureza e a resposta da natureza. E essa resposta à natureza, da natureza, com mudança climática, pandemias e outros eventos que estão acontecendo ou vão acontecer, vem impactando esse sistema humano, sistema econômico, sistema financeiro e outros sistemas. Então, e como as pessoas, como as organizações vão estar preparadas para responder a essas tensões que estão surgindo e vão surgir nesse ambiente complexo. Então, nós estamos aqui no curso de Design de Projetos Colaborativos, que é uma forma da gente ver, uma outra forma da gente ver a realidade observando na sua complexidade e humanizando as relações humanas. Vamos para o dia 1º, que foi o nosso dia 1. Então, dia 27 de julho, nós aprendendo a trabalhar em coletividade, falamos um pouco e vivenciamos sobre a escutativa e empática, falamos sobre os princípios da cultura da colaboração, pincelamos sobre organizações evolutivas, isso foi estendido nas próximas aulas, apresentamos a roda do projeto da Dragon Dream e fizemos uma dinâmica já com círculos dos sonhos. Né? Então, eu me apresentei, né, fizemos uma abertura e um mantra. O Dragon Dreaming e os projetos colaborativos trazem algumas frases assim que a gente possa ancorar o nosso pensamento. Né? Então, um dos mantras dos projetos colaborativos, em específico o Dragon Dream, é: se não for divertido, não é sustentável. Essa aula do dia 27, né, ela foi construída, eu estava ouvindo 3 discos do Camel é uma banda progressiva da década de 70, são os 3 melhores álbuns dele, né, eu nem sei qual desses aqui é o melhor, mas esse aqui é muito bom, do Snow Goose, e o Moon Madness, também são, assim, se for falar, o Snow Goose, Moon Madness e depois o Mirage. Né? Mas são 3 descassos de rock progressivo, e fica aí a dica, é só vocês clicarem aqui, quem ficou com o link do Miro, é só clicar aqui que vocês vão para o disco. Escutativa, né? Então todo o processo que nós formos desenvolver
de colaboração, é importante que a gente traga as pessoas e o indivíduo para o momento daqui e agora. A nossa mente fica vagando sempre para o futuro, sempre para o passado, ou nas nossas preocupações do futuro, que não aconteceu, ou nas nossas preocupações do passado, que já aconteceu. E isso faz com que a gente prenda, amarre os processos da mente em vias. Tá? Então, aquele pensamento está sempre acontecendo, está sempre acontecendo, estou sempre preocupado em o que vai acontecer, ou preocupado em o que aconteceu, e eu fico com o meu pensamento, a energia do meu pensamento, ou no futuro, ou no passado, e eu não deixo esse espaço liberado para a inteligência coletiva e para o ouvir. Né? Então, quando a gente fica em silêncio, a gente ouve, e a partir do momento que a gente ouve, a gente estabelece conexões, né? Eu me conecto com a fala do outro, eu me conecto com a situação do outro, eu me conecto com a emoção do outro, tá? Então, quando a gente está nesse momento da escutativa, a gente está pleno para conexões, né? E a vida, se a gente for olhar a ecologia são partes, né? Que se relacionam, e a partir dessas relações, né, dessas interações entre essas partes, surgem fatores emergentes que aí vão aumentando a complexidade dos sistemas. Então, nós temos aqui o Pinakari, então é uma técnica utilizada para trazer o indivíduo, trazer a pessoa para o momento do aqui e do agora. Então, é um exercício rápido, sentar com a postura correta, colocar os pés no chão, respirar, fechar os olhos, toca uma sineta, né? E conduz-se uma breve meditação, um breve relaxamento ali, de prestar atenção na respiração, de prestar atenção na temperatura, de prestar atenção nos sons e prestar atenção no coração. Então, a gente deixa esses mais ou menos 60 segundos, depois toca a sineta e aí a gente está pronto para o processo colaborativo. Então, se você busca trabalhar com processos colaborativos, antes de abrir uma reunião, utilize o Pinakari. E aí nós vamos para uma técnica que é a escuta empática, né? Da gente ouvir o outro e aí lançar perguntas geradoras nesses momentos de escuta empática. Né? Então, por exemplo, aqui, como eu estou chegando? Né? Ou como está meu lugar interno? Então, como eu estou chegando, vai remeter a pessoa a ela falar sobre o que ela está sentindo. Tá? Sair um pouco daquele campo mental de que meu dia foi que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu comprei aquilo, eu fiz aquilo, mas nos traz em como eu estou sentindo, como é que foi o meu dia, como é que eu senti o meu dia. Né? E aí é muito simples, todo mundo vai falar em 1 minuto, um fala, e todo mundo fica em silêncio, sem interromper o que o outro vai falar. Tá? Então é escuta ativa mesmo, é ouvir com atenção e fechar a boca, né? Fazer silêncio para ouvir o outro falar. Então o facilitador chama o primeiro, José, como é que você está chegando? Aí ele fala 1 minuto, aí o José chama a Rafaela, Rafaela, continua aí, aí vai até voltar no facilitador. E também fizemos uma outra atividade da escuta empática, que é trabalhando em duplas, né? Nós trabalhamos duas perguntas geradoras, nós separamos o grande grupo em salas, em duplas, e essas duplas comentaram, falaram, também utilizando a escuta empática, mas aí com 3 minutos, cada um, sobre qual é a lembrança de colaboração que marcou sua infância, e isso para fazer com que a pessoa se conecte emocionalmente com a questão da colaboração, da cooperação, e começar a se conectar com a proposta dos projetos colaborativos. Né? E uma segunda pergunta geradora seria, por exemplo, quais exemplos de colaboração você consegue observar na própria natureza? Né? Não lembro se a gente chegou a trabalhar essas duas perguntas, mas eu lembro que a primeira nós fizemos. E
fizemos uma parte de exposição teórica sobre projetos colaborativos, né? E que projetos colaborativos nada mais é do que uma mudança de mindset. Você pode comprar um livro, por exemplo, você pode comprar o livro de Design Thinking, ler o livro de Design Thinking, você pode estudar as apostilas de Dragon Dream, você pode estudar outros métodos colaborativos, mas se não ocorrer a mudança de mindset, o processo internamente em ti, no processo que você estiver conduzindo, ele não vai ter ancorar essa energia da colaboração. Por quê? Porque só quem pode falar de colaboração é quem vivencia na prática a colaboração. E o que acontece? Nosso pensamento ele foi construído numa estrutura piramidal onde há uma narrativa da separatividade, ou seja, existe um ego e esse ego me separa do outro, tá? E a partir do momento que eu tenho essa falsa noção que eu estou separado do outro, eu tenho medo de perder, eu preciso controlar as situações, eu preciso utilizar de estratégias para que o meu ego não seja ferido e que o meu ego possa conquistar aquilo que todos aqueles desejos que provém do ego. Então, e isso é interessante quando a gente está falando de curso de projetos colaborativos, nós estamos falando exatamente do ego, tá? Então, por isso é uma mudança de mindset. A gente vai olhar para o ego, é o ego que nos separa. Enquanto se nós formos olhar para a natureza, todos os seres estão interconectados ali, inclusive o ser humano é um dos seres que compõe a natureza. Só que essa construção mental de milênios, tá, principalmente do pensamento ocidental, que separa a percepção de mundo do homem em relação à natureza. Tem uma frase muito interessante, eu não lembro o autor agora, que nós não vivemos no mundo. Na verdade, nós vivemos naquilo que nos contaram o que era o mundo. Ou seja, nós estamos vendo a pequena ponta de um grande iceberg. Ou na programação neurolinguística, ou outras áreas que a gente chama de mapa não é o território. Né? Então, vamos imaginar que a humanidade, a vida e a realidade é o território. E nós temos esse mapa. E o mapa, se a gente for olhar o mapa ele reduz muito a realidade. Tá? Então, o mapa não é território. Então, aquilo que nos mostraram do mundo, na verdade, é apenas uma visão ou uma narrativa. E essa narrativa chama narrativa da separatividade, que faz com que a gente observe as organizações como máquinas e os seres humanos como peças. Isso principalmente para hoje, 2020, em que nós somos filhos, ou netos, ou bisnetos, ou uma terceira ou quarta geração depois da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial surge no pensamento mecanicista, iniciando ali com as ciências no século XVIII, tá? E esse pensamento mecanicista é o que vai embasar teoricamente a Revolução Industrial. E hoje, com o advento da ecologia, da biologia e também da astronomia, astrofísica, física quântica, da gente observar que esse pensamento mecanicista ele reduz a nossa possibilidade de entender e de intervir nesse nosso fazer. Tá? Então, hoje emerge algo que os antepassados já viviam, os povos originários, principalmente aqueles povos aborígenes ou as civilizações antigas que deram a origem à humanidade, por exemplo, os maias, os incas, os astecas, os povos aborígenes na Austrália, tá? Em que identificava que o ser humano era parte de um todo.
Tá? Então, esse movimento hoje que nós estamos vivendo de abrir, expandir a consciência para identificar que nós estamos num ambiente hipercomplexo, em que as coisas acontecem de maneira integral, no eu, nós e o todo, nós vamos falar ali embaixo, tá? Nada mais é do que um retorno a um pensamento humano que já aconteceu nas culturas originárias, que a gente chama de cosmovisão, né? Essa cosmovisão do em si. Então a gente vai olhar lá nos povos orientais, principalmente, trazendo assim, do mais icônico é o budismo, né? E um dos pensadores dessa complexidade que vem trazer essa discussão de ver a realidade como um grande organismo, o Fritjof Capra. Fritjof Capra é um físico quântico que foi estudar as doutrinas orientais, a filosofia oriental, e viu uma conexão na mitologia dos povos orientais, uma tradução do entendimento do que é a física quântica e essa complexidade. Tá? E aí, a partir desse ponto de vista, desse novo paradigma, dessa nova narrativa que nos leva a um novo paradigma, em que as organizações são vistas como seres vivos. E que os seres que estão nessas organizações não são peças, mas são terminações nervosas. Tá? Então, as pessoas dentro das organizações são terminações nervosas que estão sentindo, que estão captando o que está acontecendo no ambiente interno dessas organizações e o que está acontecendo no ambiente externo dessas organizações. Dentro do processo de design, nós temos o padrão, então, no design de projetos colaborativos, nós temos os padrões, e os padrões que nós utilizamos são os padrões da natureza, tá? Em que a gente vai ter uma maior conexão com a complexidade. E dentro dos padrões de projetos colaborativos, nós temos um meta-padrão, ou seja, é o padrão do padrão, é o padrão que serve de referência para os projetos colaborativos, né? Que é a etapa do entender. Então, eu, enquanto indivíduo, um pouquinho de conversar sobre a teoria integral, tá? Então, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui da teoria integral. Então, a teoria integral, ela divide aqui o interior e o individual, o coletivo e o exterior. Então, o eu, pessoa, ela entra em contato, ou aquele indivíduo, aquele ser, entra em contato com o ambiente exterior. E entra em contato também com outros seres. E entra em contato com todo o ambiente, tanto do isso quanto do nós. Então, nós temos ali o deles. Então, o indivíduo aqui, ele está no ambiente do eu. E nesse ambiente do eu, ele vai entrar em contato com o seu ambiente exterior e vai entrar em contato com as pessoas ou seres que estão nesse ambiente exterior e nesses sistemas. Então, ele vai ter que entrar em contato, ele entra em contato e precisa entender. Então, tem uma tensão. Então, eu percebi que na nossa comunidade, nós precisamos de atividades que estejam relacionadas a cuidar uns dos outros, né? Cuidar das relações dentro da nossa comunidade. Então, eu vou entender aquilo que está acontecendo, né? Vou explorar aquilo, né? Então, eu vou entender e vou explorar, como é que eu posso intervir para que a gente possa resolver a necessidade que aquela tensão está nos trazendo. Então, nós vamos entender aquele contexto daquela tensão, vamos explorar, ou seja, nós vamos pensar em alternativas ou vamos aprofundar esse entendimento e vamos seguir para um processo de decisão, ou seja,
Então nós vamos pensar num projeto, o projeto vai ser assim, vamos pensar em outro tipo de projeto, vai ser assado, ou um projeto que traga os dois conteúdos do projeto 1 e do projeto 2, e vamos decidir qual desses projetos nós vamos trabalhar. E a partir do momento que decidir qual dos projetos trabalhar, nós vamos executar esse projeto. Né? Um ponto do processo de design, que são esses elementos, né, é a empatia. O que é empatia? A empatia é a capacidade de estabelecer relações. Tá? Então, se eu tenho tensões nesse ambiente e eu percebo que existe um contexto onde essa tensão está surgindo e que existem necessidades nesse contexto que precisam ser atendidas, para que eu possa entender o que está acontecendo, eu preciso me conectar com aquilo que está acontecendo, né? A gente está no processo de empatia, que é estabelecer relações. E a escuta empática, a escuta ativa, a fala carismática, faz com que a gente possa proporcionar esses momentos empáticos, né, desses momentos de estabelecer conexões, de estabelecer relações. A partir do momento que eu estabeleço conexão, estabelecer relação, e essa empatia não é só com pessoas, é também com seres e coisas. Então eu chego numa comunidade e eu vou me conectar com essa comunidade. Então eu vou estabelecer uma empatia, uma relação com essa comunidade. Vou observar como é o ambiente, como são as casas, eu vou sentir, vou perceber, vou me conectar. Então, eu preciso estar nesse momento de silêncio interior para que eu possa me conectar e estabelecer relações. Tá? Um livro que eu li recentemente, que enquanto eu estava preparando esse curso, falei na aula, é um livro chamado A Era do Jaguar Negro, em que o autor vai falar, o cientista pergunta o que é aquilo. Tá? E a partir do momento que eu pergunto o que é aquilo, eu estou estreitando a minha observação de uma maneira integral daquilo que eu estou entrando em contato. Então, em vez de perguntar o que é aquilo, que me afasta, que entra naquela separatividade, ou seja, eu estou vendo o aquilo, e o que é aquilo? E perguntar onde está aquilo. Tá? Então, o onde está aquilo nos leva a uma conexão com aquilo que nós estamos analisando, com aquilo que nós estamos vendo. Tá? E esse é o processo de empatia. E eu pratiquei um pouco, para escolher esse livro, pratiquei um pouco a diferença entre o que é o pensamento científico que limita, e onde está que aquele estado empático de conexão com aquele objeto, né? Daquela análise, e fundindo o ser com aquele objeto, ele se tornando um com aquele objeto. Né? E a gente entra no estado de observação. Nós vamos observar a cultura, nós vamos observar a paisagem, nós vamos observar a história, nós vamos observar os humores, as relações, as dores, as cores, aí nós vamos entrando em conexão com aquela complexidade, com aquele sistema complexo. Então, a empatia é a ferramenta, né, ou o meio, ou o caminho, ou o método, para que a gente possa se conectar de uma maneira mais efetiva com essa complexidade. Então, nós estamos observando. E a partir desse observar, é que nós vamos ter os insights, em que no Dragon Dream nós chamamos de ahas. Tá? Uau! É aquilo que eu não sabia que eu sabia, que surge através de um processo de inteligência coletiva, de quase que num processo de intuição, que surge, puf, emerge. Tá? Outro ponto aí dos sistemas projetos colaborativos é a questão da melhoria contínua. Né? Sempre está pensando em trabalhar, e isso eu não falei durante o curso, que são as 3 diretrizes da Fundação Gaia, da Austrália, inclusive o Dragon Dream surge dentro da Fundação Gaia, que é
faça agora, tá? Com o que tem e como você pode fazer. Tá? Em vez de a gente esperar a situação ideal, já vamos começar fazendo com o que nós temos, como podemos fazer e com o que temos, ou o que sabemos fazer. Tá? Então, há esse processo de construção iterativa, né? Não é interativa, é iterativa, é por camadas. Então, a gente vai pensar num projeto, em vez de a gente pensar no projeto como um todo, a gente traça as diretrizes bem por alto, que são os objetivos do projeto, a gente viu isso na aula 2, e vamos trabalhar de maneira iterativa um objetivo, depois a gente trabalha o segundo objetivo, trabalha o terceiro objetivo. A gente vai construindo o projeto e vai aprendendo nesse processo. A partir do momento de inspiração, ou seja, surge o sonho, surge o insight, surge o ahá, a gente vai concretizar isso, implementando, mas para implementar, a gente precisa idealizar através de um planejamento mínimo para que a gente possa navegar entre o caos e a ordem, né? Os projetos convencionais, nós temos uma ordem muito grande e pouco espaço para a criatividade, pouco espaço para o caos. Tá? Em ambientes onde não há uma metodologia ou uma ferramenta para auxiliar para fazer projetos, o processo funciona muito no caos e aí a gente perde eficiência, né? Então, enquanto o projeto convencional foca muito no planejamento e na eficácia, desconsiderando as pessoas, focalizando muito nos processos, a gente abolir isso faz com que a gente entre no caos e a gente perde aí a eficiência e a eficácia das nossas ações. Então a gente precisa aí de um caos e ordem, um mínimo de ordem para que a gente possa deixar que o caos ele se manifeste. Esse caos é a inteligência coletiva, esse caos é o complexo, então por isso trabalhar com design de projetos colaborativos é navegar na complexidade e mudança de mindset, tá? E quando a gente fala em organizações de centro vazio e as organizações evolutivas, nós estamos falando de organizações que estão nessa era caórdica, ou seja, essa era em que a gente vai navegar entre o caos e a ordem, tá? E por isso um processo de aprendizagem constante, de crescimento constante, de melhoria contínua, né? A gente está sempre aprendendo e principalmente aprendendo a trabalhar de maneira colaborativa. Um outro ponto das dimensões do design é que a questão que o nosso design tem que levar em consideração a integralidade dos seres, tá? Então, ele tem que ser funcional, tem que ser útil, então o projeto tem que ter um impacto na realidade, então tem que ser funcional. Tem aquela estrutura lógica do projeto, né? E também lógica no sentido de fazer sentido, lógico para as pessoas que estão ali, ter um embasamento ali, às vezes até teórico e científico para a execução das atividades do projeto, né? A gente não vai descartar a questão técnica e científica, a gente só não vai estar à mercê, o que a gente fala nas ferramentas, a gente não pode ser escravo das ferramentas, a gente não pode ser escravo da ciência. Tá? É a ciência que serve o homem, são as ferramentas que vão servir o homem. Tá? Então, lógico é importante, as ferramentas são importantes, as técnicas são importantes, os embasamentos científicos são importantes, tá? Mas os projetos têm que ter essa dimensão emocional. Tá? Então, hoje nós observamos na nossa sala de aula, nós observamos no nosso ambiente de trabalho, observamos na nossa família, isso na média como um todo, em que há o espaço da emoção, é muito fácil ver isso, né? Homem não chora, menino não chora, né? Chorar e emoções é coisa de mulheres. Então, e essa é uma narrativa que nos passaram, tá? Mas se a gente for observar as dimensões do ser humano, nós temos essa dimensão emocional e ela deve ser levada em consideração nos processos de design.
Tá? Então, como as pessoas estão se sentindo, espaço para as pessoas falarem como estão se sentindo, tá? Espaços para as pessoas viverem esse celebrar, de estar juntos, de comemorar, estar alegres no momento de estar triste também. Então, vamos pensar no design de projetos, essas interações também com o emocional ou importante, levando em consideração o emocional. E nessa jornada dessa mudança de mindset, aqui que a gente apresenta aqui, né, com Carl Sagan, que foi alguém que eu acompanhei na minha infância. Eu assistia o Cosmos, que passava na TV Globo às 6 horas da manhã, salvo engano. Acordava cedo para assistir. Então, a nossa jornada começa aqui na nossa mente. E nós saímos desse pensamento de competição, desse pensamento de relações ganha-perde, nessa dominação do ego, sempre para mim, né? Eu estou sempre com medo, não posso expor meus sentimentos, o que os outros vão achar, e entro no mundo da colaboração. Então, apesar a partir do momento que eu entro no mundo da colaboração, eu tenho que estar ciente, eu tenho que entender que eu vou aprender a me tornar colaborativo, eu vou aprender a mudar a minha forma de pensar, eu vou aprender a codificar uma nova narrativa na minha mentalidade, no meu mindset. Tá? Um novo software na minha mente. O software antigo era o software da narrativa da separatividade, da competição. Imagina o Tito com 42, 43 anos, que ele passou por essa narrativa pelos pais, pelas escolas, pelo colégio militar, pela universidade, tá? Pelo ambiente de trabalho que ele já participou, e em um determinado momento ele entra em contato com projetos colaborativos e é apresentado um novo software para essa mentalidade, e eu preciso vivenciar, experienciar na prática. Tá? Sair do mental e vivenciar na prática, entrar na emoção, vivenciar aquilo, tá? Sentir a alegria, sentir a conexão com os outros. Eu preciso experienciar, eu preciso vivenciar. E nesse processo é um processo de cura entre um tipo de narrativa de separatividade para um tipo de narrativa de interser. E nesse processo eu vou me prototipando e eu vou me experimentando. Nós temos nos projetos colaborativos e no Dragon Dreaming os princípios éticos do metadesign dos projetos, né, que vai trabalhar exatamente as 3 dimensões que está exposto nesse livro aqui do Peter Senge e do Daniel Goleman, que é o foco triplo, né, e esse livro é em específico para a educação. Então, quem está na área da educação, eu sugiro a leitura desse livro, tá? Ele é muito importante. Para mim, fez muito sentido, tá? E essas 3 dimensões, a dimensão do eu, do nós e do todo, a gente não consegue separar o eu do nós, o nós do todo, nem o eu do todo e o todo do nós e o todo do eu, tá? Não tem como separar. Essa separação acontece no nível da mente, em que, devido à complexidade, o ser humano precisa reduzir, e reduz para o eu, para o nós e para o todo. Entendimento do todo, entendimento do nós, entendimento do eu, mas que na verdade todos somos um e tudo é uma coisa só. Né? E aí o design, os princípios éticos do design tem que seguir no crescimento pessoal, na construção de comunidades, do serviço à Mãe Terra. Tá? Então, o crescimento pessoal, então todo projeto que eu entro, eu tenho que crescer desse projeto, tem que fazer sentido para mim, tem que ter um propósito esse projeto, que ele esteja conectado com o meu propósito e que seja um processo de cura, de crescimento e de empoderamento interno. Tá? Além de criar comunidades, tá? Que a gente possa fortalecer e criar comunidades para que as pessoas nessa comunidade possam crescer juntas com projetos que impactem a Mãe Terra ou a natureza. Tá? Então, um projeto colaborativo, um projeto no design
para o Dragon Dream, para um projeto de sucesso, tem que trazer essas três dimensões: o crescimento pessoal, o crescimento das comunidades, auxiliar essas comunidades e também o serviço à Mãe Terra. E isso vai nos trazer uma abundância. A gente entra no paradigma da abundância. Então, na narrativa do interser nos leva ao paradigma da abundância. A narrativa da separatividade nos leva ao paradigma da escassez. E aí, se nós temos o eu, o nós e o todo, o crescimento pessoal, construção de comunidades e serviço à terra, a Mãe Terra, nós vamos sempre entrar em projetos em que nós temos relações ganha, ganha, ganha. Ganha o indivíduo que está no projeto, ganha a coletividade, ou seja, aquele grupo, aquele nós, aquela comunidade, e ganha também a Gaia, ganha também a natureza, ganha a Mãe Terra. E seguindo aqui, né, da roda de projetos, o projeto do Dragon Dream, a diferença entre um projeto convencional para um projeto Dragon Dream é que o projeto convencional há uma visão linear do projeto, em que o projeto começa e termina com fase de iniciação, planejamento, execução, encerramento, que tem características muito notórias para cada uma dessas fases, tá? Mas essa é uma visão mecanicista, essa é uma visão linear. E a visão complexa ou dos padrões da natureza é que o projeto, na verdade, é uma espiral que começa com sonhar, planejar, realizar, celebrar. A gente sonha um novo projeto, planeja, realiza e celebra. E esse grupo aqui começa com uma espiralzinha pequena e ela vai aumentando o seu raio. Tá? Então, dentro dessa roda do projeto, nós temos um momento do sonhar, que se conecta com planejar, que se conecta com realizar e se conecta com celebrar. O planejar se conecta com sonhar, com realizar e com celebrar. O realizar se conecta com planejar, sonhar e celebrar. O celebrar se conecta com sonhar, planejar e realizar. Ou seja, esse gráfico aqui nos mostra que todas essas etapas elas estão conectadas. Tá? E durante o processo nós vamos estar sempre navegando entre o planejar, o sonhar e o realizar. Durante o processo do sonhar nós vamos realizar, nós vamos planejar, nós vamos celebrar. Durante o processo do celebrar nós vamos sonhar e planejar. Tá? Então nós temos as quatro etapas dessa roda. Nós temos uma área, um campo, um eixo, né, em que conecta a teoria e a prática. A teoria é a esfera do pensamento e a prática é a esfera da concretização no mundo material, no mundo real do projeto. E um eixo indivíduo-ambiente, que todo projeto ele parte do sonho de um indivíduo e de um conjunto de indivíduos que vão trabalhar juntos e que vão crescer juntos nesse processo, vão sonhar juntos esse projeto e vão co-criar juntos esse projeto. E o ambiente é onde eles vão se reunir, onde eles vão se conectar para o planejamento, onde vai ocorrer a realização do projeto. Tá? Então, o Dragon Dream traz ver as dimensões, a dimensão do pensamento. A dimensão do pensamento são os momentos de planejamento, das ideações, e o momento do sonhar também, que são ideações. Tá? E o momento do realizar é o momento da mão da massa, é o momento da prática, o momento do celebrar também, é o momento da gente se conectar e sentir e vivenciar o processo do olhar daquilo que eu aprendi, apreciar os impactos do nosso projeto e também pensar no que pode ser melhorado nesse processo. Né? É uma outra forma um outro gráfico aqui para a gente apresentar os projetos, né? Então, aqui trabalha com o estímulo, limiar e resposta, tá? Tem um outro padrão dentro dos processos de design, que eu não apresentei, mas eu apresento aqui, em que esse ambiente traz um estímulo para aquela terminação nervosa, ou seja, traz uma tensão. Essa tensão ela leva um estímulo ao indivíduo. Esse indivíduo ele
capta esse estímulo e chega num limiar de que ele precisa colocar aquele estímulo para falar, ó, precisamos fazer isso, tive esse sonho, isso está me incomodando. Então, que é o limiar, é uma resposta a esse estímulo. Tá? Então, é o momento da gente pensar o que eu vou fazer. Então, eu vou agir e apresentar uma resposta transformadora para essa realidade. Uma outra forma da gente ver as etapas, então, dentro da etapa do sonhar, nós temos um momento de tomada de consciência, ou seja, uau, nós precisamos desenvolver aqui uma horta comunitária, nós precisamos motivar as pessoas, eu preciso, esse sonho que é meu, que nasce no título, precisa morrer no título para que esse sonho seja coletivo. Tá? Então, o Dragon Dreaming trabalha muito com a questão dos sonhos. Tá? Então, antes da gente realizar, ter a horta pronta, funcionando, alguém sonhou, esse sonho foi compartilhado, essas pessoas que compartilharam, participaram desse compartilhamento, trouxeram elementos para enriquecer esse sonho, e aí, a partir daí, começam a reunir informações para o momento do planejamento, e o momento do planejamento é como nós vamos implementar esse sonho. Nós temos várias formas de fazer a nossa horta, várias formas de a gente mobilizar a comunidade, a gente começa a desenhar a estratégia, depois a gente faz um pequeno teste, um pequeno protótipo para testar aquela ideia, aquela alternativa. Então a gente vai, testa no ambiente, né? Pega essa teoria, testa no ambiente, verifica os impactos positivos, que bom que funcionou, que pena que faltou isso, e que tal a gente fazer de novo. E a gente vai para a implementação do projeto em si, depois que a gente testa e prototipa, senão a gente altera um pouquinho, se deu certo a gente segue para a implementação, e durante essa implementação a gente precisa administrar e gerir a execução dessas atividades, não num formato de comando e controle, mas sim para que todos possam estar cientes do que está acontecendo dentro desse projeto. E monitorar as entregas, monitorar o progresso das atividades. E para isso a gente utiliza muito bem o Trello, que é uma ferramenta para projetos, né? Que dá para trabalhar no formato de Kanban. E falamos sobre a teoria integral, vai ver que o Dragon Dream segue essa roda, né, conectando essa visão integral do projeto, né? Então a teoria integral, essa teoria integral é de Ken Wilber, tá? Ken Wilber desenvolveu essa teoria em que o eu se conecta com o ambiente onde ele está, tá? E esse ambiente vai apresentar comportamentos. Então imagina uma sala de aula onde está todo mundo sentado em carteirinhas, com um quadro branco na frente, com a cadeira do professor, o professor em pé. Aí o comportamento é o comportamento da passividade, é o comportamento da não participação. E a gente muda para uma outra sala, em que está todo mundo sentado em roda, o professor está sentado ali, existem quadros brancos, post-its. O comportamento que aquele ambiente vai trazer para o indivíduo é um outro comportamento, né? Vai deixar, vai facilitar esse processo de liberdade, da criatividade. Tá? E o indivíduo é o espaço das emoções, é o espaço dos pensamentos, das memórias, das percepções, das sensações. Esse eu está conectado com um conjunto de eus, que é o nós, e esse conjunto de eus, o nós, compartilha valores entre eles, tá? Compartilha também cultura, tá? Linguagem, significados e relacionamentos. Tá? E esse ambiente cultural aqui vai moldar esse comportamento do indivíduo, porque o indivíduo entra em contato com esse ambiente, o ambiente possui um conjunto de cultura, de linguagem que vai moldar o comportamento desse indivíduo. Né? E o quadrante aqui do deles, né? Que é o exterior coletivo, né? O que está fora do nós e que nos conecta, por exemplo, dentro de uma escola. Por exemplo, nós temos a comunidade
da escola como um todo. Essa comunidade da escola como um todo pode ser considerado como nós, mas esse nós está operando num sistema que possui regras, que possui padrões, que possui processos. E esses padrões, processos, são multiplicados em todos esses sistemas menores de nós. Então, por exemplo, imaginando uma escola, tem 40 turmas, e existe um conjunto de regras, e essas regras elas são replicadas em todos esses conjuntos de nós, essas comunidades. Tá? E a gente vai ver que todos esses 4 quadrantes se interconectam da mesma maneira que a gente vê aqui na roda de um projeto. Então vamos para o momento do sonhar. O momento do sonhar é o momento em que nós pensamos, sonhamos um projeto, temos uma ideia, e esse sonho vai me trazer um crescimento pessoal durante esse projeto, vai trazer um crescimento para a minha comunidade, vai fortalecer essa comunidade e também vai trazer um impacto para a Mãe Terra. Tá? Então, esse sonho é apresentado para o grupo e esse sonho vai morrer para o sonhador e o grupo vai absorver esse sonho. Nós fizemos uma dinâmica, né, em que eu já trouxe 3 projetos de maneira didática, né, porque o processo do sonhar é um processo demorado, para 3 aulas não ia dar para trabalhar isso. Então, nós trouxemos 3 projetos e através da democracia dos pontinhos, ou chamado de dot voting, ou seja, cada indivíduo recebe 3 votos, e eu vou colocar até 2 votos em um dos projetos. Tá? Eu tenho 3 pontos, eu posso distribuir os 3 pontos nos 3 projetos, eu posso distribuir 2 pontos em um projeto e o último ponto no outro projeto. E selecionamos o projeto de vivência de educação ambiental, tá? E depois que nós fizemos a escolha desse projeto, nós fomos para o círculo dos sonhos, ou seja, o círculo dos sonhos é um sonhador inicial sonhou o projeto, ele deixa de ser dele, se torna coletivo, e agora todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto vão trazer elementos para esse sonho, ou seja, eles vão sonhar aquele sonho, vão trazer mais daquele sonho, mais conteúdo daquele sonho, mais profundidade, mais objetos, mais cores àquele sonho. E isso acontece de maneira coletiva e cooperativa. Então, os participantes só serão capazes de se comprometer totalmente com um projeto e apoiá-lo com todo o coração se eles se identificarem 100% com esse sonho. E esse processo de se identificar com o sonho é co-criar esse sonho. Então, a gente traz uma pergunta geradora para cada indivíduo e cada indivíduo vai lá colar post-its de ideias nesse projeto. Tá? E a pergunta geradora é: o que esse projeto precisa ter para que depois eu possa dizer que foi a melhor forma que eu investi o meu tempo? Então, é aquele momento que a pessoa, então, o projeto aqui de vivência de educação ambiental. Aí um falou sobre tem que ter atividades de artes, tem que envolver os idosos, tem que ser um processo divertido, tem que ser um processo leve, tem que buscar fontes de financiamento com a comunidade. Então, eu vou trazendo elementos para esse sonho. Né? O sonho inicial era por exemplo, uma horta comunitária, e eu vou trazer esses elementos de maneira coletiva, eu vou construindo de maneira coletiva esse sonho. Tá? E chegamos no encerramento, e no encerramento a gente trabalha da mesma forma que a gente abre ouvindo, a gente encerra também ouvindo, a gente chama de check-in, a entrada, que a gente faz o pinacar e depois faz a escuta ativa, com a pergunta geradora, como eu estou chegando, ou uma outra técnica, e nós saímos com o check-out, perguntando como você está saindo, em uma palavra, como você está saindo, ou deixar um relato de 1 minuto, dependendo do tamanho do grupo. Tá? Então, essa foi a vivência do nosso primeiro dia. Tá?
E depois nós tivemos o desdobramento do segundo e terceiro dia, que estão gravados nos vídeos que já estão disponíveis para vocês aí, tá? E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem entrar em contato comigo lá no grupo WhatsApp. Esse grupo ainda está ativo lá, entre em contato, manda mensagem para mim e eu posso prontamente facilitar uma vivência com vocês quando vocês precisarem. Beleza? Então, gratidão aí pela presença de vocês e nos encontramos num próximo momento. Grande abraço, gratidão.